Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar dos livros É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Esse é um vídeo com spoilers, tá? Sobre os dois livros. Então eu vou falar tudinho sobre a história desse primeiro e desse segundo livro. Se vocês não quiserem um spoiler, quiserem só uma resenha sem spoilers mesmo, eu vou deixar aqui nos cards um outro livro que eu... Se vocês quiserem resenha sem spoilers, só saber de fato o que acontece nos dois livros por cima, né? Mas sem nenhuma revelação importante. Vou deixar aqui nos cards do vídeo que eu fiz um outro vídeo sem spoilers também, tá bom? Pra quem preferir. Como eu vou falar dos dois vídeos, dos dois livros, desculpa, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, em que momento eu vou falar de cada um especificamente, aí você pode pular pra parte que mais te interessa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar do É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, né? Então, no É Assim Que Acaba, a gente acompanha a história da Lily. Ela é uma jovem que acabou de perder o pai, mas ela não tinha um relacionamento muito bom com o pai dela, né? Então, ela tá num momento, no começo do livro, se culpando porque ela foi no funeral do pai e não conseguiu falar nada de bom sobre ele, né? Porque ela simplesmente não gostava dele, devido a fatores aí que a gente vai descobrindo ao longo do livro. E nesse mesmo momento, né, que ela volta para a cidade dela, tá pensativa, se sentindo culpada em relação a isso, e refletindo a relação dela com o pai dela, ela conhece o Riley. O Riley, ele é acho que residente de cirurgia, que acabou de perder, né, um paciente que era criança ali na cirurgia. Então ele tá tendo um ataque de fúria, basicamente, chutando cadeira, tudo mais, né. É assim que eles se conhecem. Vou confessar que nessa hora, bem no comecinho, eu já falei, não é pra mim, não tenho paciência pra esse tipo de boy, não tenho paciência pra esse tipo de história, não sou uma pessoa do romance e vou largar esse livro. Mas eu continuei, dei a chance pro livro e foi muito bom, porque eu realmente amo este livro aqui, tá? Então, basicamente, eles se conhecem ali nessa situação, rola uma química, mas ela quer um relacionamento, né, mais profundo, de verdade e tudo mais. Ele só quer sair, enfim, curtir uma noite e tudo mais, então acaba não rolando nada. A Lily, né, ela abre uma floricultura dela, se não me engano ela herda um dinheiro do pai dela, abre uma floricultura dela, né, em Boston, que é onde ela mora, que era um sonho dela, né, e quando ela tá ali reformando pra abrir a floricultura, aparece uma mulher, a Alissa, e se voluntaria ali pra trabalhar com ela, né. A Alissa, ela é rica, né, ela é rica, o marido dela é rico também, ela não precisa, na verdade, daquele emprego, ela quer aquele emprego, né? Quer trabalhar com alguma coisa, tudo mais. E aí a gente descobre que a Alissa é irmã do Riley. Então, eles acabam se encontrando, né? Conforme vai desenvolvendo a história, a gente vai acompanhando o romance da Lily e do Riley progredir. E você vai se apaixonando pelo Riley também, né? Ele é um cara muito legal, ele é um cara bem sucedido, bonito, tudo mais. Então, vai rolando tudo entre eles. Até que em um dia, eles estão assando algo no forno. E aí o Riley vai pegar, porque a Lily esqueceu, se eu não me engano, e começou a queimar tudo. E aí, na hora que ele vai tirar do forno, ele não põe a luva. Então ele queima a mão e taca tudo no chão, né? Nisso, a Lily ri dele e aí ele empurra ela. No que ele empurra ela, ela cai, se machuca. Enfim, ele fica possesso, assim, do nada, né? Vira uma chavinha, ele fica totalmente com raiva. E rola essa situação. Mas o livro é construído de uma forma, e a gente entende ali, talvez o lado da Lily, que ela tá tão envolvida nesse relacionamento que ela desculpa o Riley e cria desculpas na cabeça dela, né? E vão acontecendo essas interações com violência. E a Lily continua nessa situação, mas o livro é construído de uma forma que a gente entende o que a Lily tá pensando, sabe? Eu acho que o livro, ele é feito de uma forma em que mesmo que você nunca tenha passado isso na vida real, você entende um pouco qual é a linha de raciocínio da Lily para se manter naquela situação, naquele relacionamento que tá se tornando abusivo, sabe? Enquanto isso, a história também vai mostrando pra gente alguns diários anteriores da Lily, né, que ela vai relendo e tudo mais, da adolescência da Lily, quando ela tem uns 15 anos. Como que era a vida dela, né? Ela morava, então, com o pai e a mãe dela. O pai dela era abusivo com a mãe dela, não era um relacionamento saudável. Ela não gostava do pai dela, o pai dela era violento. E ela conhece um cara chamado Atlas, né? Que tem ali seus 17 anos. O Atlas, ele tinha fugido da casa dele e ele se esconde numa casa abandonada que dá fundo, se eu não me engano, com a casa da Lily, né? Ou é do lado ali da casa da Lily. Eles se conhecem, a Lily começa a ajudar ele e vai desenvolvendo, né, esse romance aos poucos. E aí, enfim, eles têm essa coisa, tudo mais, de que eles tinham esse sonho, que um dia eles iriam mudar pra Boston e tudo mais. E aí, nisso, depois de um dia
E aí, voltando pro presente, depois de um dia em que o Riley foi violento com a Lily, eles saem pra jantar, né, com a Alyssa e com o marido dela, Marshall, nesse restaurante que chama Bibs, né, B-I-B. Nesse restaurante, ela encontra o Atlas novamente. Quando ela vai no banheiro, o Atlas percebe que tem alguma coisa acontecendo. Ele percebe que ela foi vítima de alguma violência. E ele confronta o Riley, né? Nisso que eles se confrontam, enfim, ele ataca ali o Riley, né, e tudo mais. Enfim, rola essa confusão no restaurante. E aí, quando eles vão embora, o Atlas dá o telefone dele pra Lily, se um dia ela precisar dele. E aí ela esconde, né, entre o celular e a capinha. Quando o Riley descobre isso, tem mais um episódio aí de violência, então vários gatilhos de violência, tá, gente, durante o livro. Ele joga fora o número e tudo mais. Até que um dia, essa violência escalou ainda mais e a Lily liga pro Atlas. E eu acho que é um ponto marcante do livro que a Lily tinha plena consciência de onde ela estava, né, em que tipo de relacionamento ela estava, mas se manteve nele, porque ela liga pro Atlas porque ela decorou o número dele. Porque ela sabia que um dia ela ia precisar de ajuda, sabe? Nisso o Atlas vai lá buscar ela, né? Leva ela pro hospital. No hospital ela descobre que ela tá grávida do Riley. E aí, enfim, ela vai pra casa do Atlas, não rola nada, né? Ele ajuda ela, conhece os amigos dele e tudo mais, mas ela decide voltar pra vida dela. E esse eu acho um momento do livro muito importante, porque a gente vê que não é a construção de livro em que o cara precisa salvar a mina de uma situação que ela tá, sabe? Ela precisa tomar as decisões pra ela mesma, e é dessa forma que a Colleen Hoover constrói no livro. Então ela volta ali, né, pra vida dela, enfim. O Riley, ele tem que sair do país, que ele vai fazer um curso, vai ficar uns meses fora. Ela não fala que tá grávida pra ele de imediato, enfim. Aí quando voltam, ela ainda tá com ele, pensando na criança, né, tudo mais, na filha dela. E aí quando nasce, ela percebe que ela não quer esse tipo de vida pra filha dela, né? Ela cresceu num lar, os pais tinham um relacionamento que tinha violência doméstica e ela não quer esse tipo de coisa para a filha dela. Então ali, no hospital, ela toma a decisão que ela vai sair desse relacionamento. Novamente, ela por ela e ela pela filha dela, ela toma essa decisão e pede divórcio. E aí no final do livro, a gente vê, né, um tempo depois, acho que quase um ano depois, ela tá levando a filha dela para encontrar o Riley e aí ela esbarra com o Atlas. E aí eles se reencontram. E é isso. O É Assim Que Acaba eu acho importante porque vai tendo essa construção, né, do relacionamento com violência, mas ele não cai nos estereótipos de sempre, né? Então a gente tem ali um cara bonito, bem-sucedido, rico, médico, e mesmo assim acontece, né? Mesmo sendo o cara que deveria ser perfeito, não é. E é isso, é sempre assim, sabe, gente? Eu acho que é um ponto a se pensar. Também é construído pela, como eu falei pra vocês, pela visão da Lily. Então você vai entendendo, não quer dizer que você concorde, mas você vai entendendo a linha de raciocínio que ela vai tá tendo, né, pra se manter ali e tudo isso. E novamente, ela sai dessa situação por ela, não tem aquela história de um cara salvando a mina daquela situação, né? Apesar de que o Atlas ajuda ela em algum momento, não é esse tipo de história, sabe? Ela faz isso por ela. E tem um outro ponto que eu esqueci de mencionar aqui, que em algum momento o Riley, ele tenta justificar porque que ele é violento, né? Aconteceu na infância dele um acidente com arma de fogo, em que ele estava envolvido, ele tinha 6 anos, eu acho, então, né? E o irmão dele faleceu, e ele tem muita raiva a partir disso. Mas isso não se justifica, esse que é o ponto do livro. Nenhuma outra violência se justifica por acontecimentos do passado, sabe? Acho que esse é um livro muito bem construído, traz algumas reflexões e eu acho ele muito importante, eu gostei muito dele. Falando um pouquinho então do É Assim Que Começa, a gente continua exatamente de onde o primeiro livro parou. Então, naquele mesmo momento em que a Lily, né, encontra o Atlas, eles prometem que vão falar ali um com o outro e cada um segue, né, o seu dia, que eles têm que trabalhar, tudo mais. E aí a Lily leva um tempo pra mandar mensagem pro Atlas, ela não manda imediatamente, leva umas 8, 12 horas, não sei. E nisso vai mostrando eles, pensando, será que eu contato ele? Será que eu contato ela? Será que eu espero ela me ligar? Será que eu não espero? E aí eles retomam, né, essa comunicação. A gente vê que a vida do Atlas, ele tá abrindo um segundo restaurante agora, né? Eu nem falei, mas no restaurante em que eles se encontram no começo, é um restaurante que ele era dono, né? Então é que ele tá abrindo o seu segundo restaurante. E aí, o que tá acontecendo é que os restaurantes dele, os 2 restaurantes, estão sendo vandalizados à noite, né?
estão pichados, alguém tá invadindo, roubando comida, tudo mais. Então ele tá lidando com essa situação. Enquanto isso, ali a gente vê um pouco da vida da Lily também, né? Ela tá ali mãe solteira, ainda tendo que lidar com o Riley, porque ele é pai da filha dela e tudo mais. Mas basicamente a gente vai vendo a progressão desse relacionamento. Os principais acontecimentos do livro, né? A Lily, ela fica muito em dúvida de como ela pode encaixar o Atlas na vida dela, porque querendo ou não, ele vai participar da vida da filha dela e o Riley não gosta do Atlas, né? Ele tem um ciúme doentio pelo Atlas e tudo mais. Então ela fica com muito receio, perguntando se ela deveria entrar nesse relacionamento, né? Pensando que isso pode causar um transtorno pro resto da vida dela. Que, sei lá, o Riley pode eventualmente também querer que a filha dele não esteja presente ali naquela situação e tudo mais. Bom, conforme vai progredindo o livro, eles vão, né? Eles se encontram, tal. No primeiro encontro ali até dorme, porque ela tá super cansada enquanto eles estão caminho do restaurante. E a Lily dá alguns diários dela antigos, que ela falava sobre o Atlas, para o Atlas ler. Então ele vê várias coisas do ponto de vista dela. E aí, conforme ela faz isso, ele também sente que ele quer mostrar para Lily como ele se sentia na época. Então ele escreve algumas cartas também sobre o ponto de vista dele, contando um pouco mais da história dele, da relação familiar dele, porque ele fugiu de casa. Então a gente mostra que a mãe dele era agressiva com ele, tratava ele mal, né? O padrasto dele também. Ele não tinha muito a que recorrer, ele não teve um lar em que tinha amor, né? E aí, enfim, por que ele sai de casa, tudo mais. Eventualmente aqui, o Atlas descobre, e aí na noite, se eu não me engano, ele descobre na mesma noite que ele tem esse primeiro encontro com a Lily, que ela dorme, ele lê o diário, que quem tá vandalizando o restaurante dele é uma pessoa pequena, tal, tudo mais. E nisso a mãe dele fica tentando entrar em contato com ele. Eventualmente, quando ele fala com a mãe dele, finalmente, ele descobre que ele tem um irmão. Ele falou que ele já sabia, por isso que ele saiu de casa. Ele fala que não sabia, né? O irmão dele tem uns 11 anos aí, né? O Atlas deve ter por volta de uns 30 anos. E eventualmente ele descobre que quem tá vandalizando os restaurantes dele é o irmão dele que fugiu de casa, né? O irmão dele fugiu porque ele tá também, né, nessa situação de um mesmo lar violento, sem amor, tudo mais. Ele sente muito ódio do Atlas porque abandonou ele, né? Querendo ou não, o irmão dele, ele sabe que o irmão dele, Atlas, existe, mas o Atlas nunca entrou em contato, nem nada. Então, ele conhece o irmão dele que chama Josh, e ele quer tirar o Josh dessa situação, né? Quer trazer o Josh pra morar com ele e tudo mais. Nesse meio tempo, né, a Lily e o Atlas vão saindo mais, então a Lily leva o Atlas como acompanhante num casamento. Tem evolução ali do relacionamento deles e é tudo muito fofo, né, a forma que é construída. E aí, um belo dia, o Riley vai falar com a Lily, né, ele quer pegar a filha dele pra passar o dia com ele, entra na casa da Lily e percebe que alguém tinha passado a noite lá com a Lily. O Atlas não tá mais lá, mas ele percebe. Nisso, enfim, ele fica muito bravo, empurra a Lily assim contra a porta, enfim, reage com basicamente ele reage com violência, né, com excesso de fúria, como a gente viu no primeiro livro. E aí, enfim, ele sai. Ele não chega a agredir a Lily, mas ele imprensa ela contra a porta, sabe? Enfim, grita, fica meio possesso. E aí a Lily fica com esse receio, né? Putz, como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser a nossa vida, né? Como é que eu vou poder ter essa vida junto com o Atlas? Enquanto isso, o Atlas, ele tá tentando ali progredir o relacionamento dele com o irmão dele, o Josh. Ele tá vendo meios na justiça de ter a guarda do Josh, de não ficar com a mãe. Eventualmente, a mãe fala que ele precisa devolver o Josh pra ela. Ele vai lá, quando ele vai devolver, a mãe é violenta com o Josh, então ele pega e leva de volta pra casa dele. E tudo isso, né, ele tem em volta dele, a gente também vê a vida dele, que ele tem os amigos, um dos amigos dele que trabalha com ele tem um filho que é o Theo, ele conversa bastante com o Theo e essas interações são bem legais de acompanhar, porque o Theo sabe tudo da vida amorosa do Atlas, né, tipo, que ele tá afim da Lily e tudo mais, saindo com a Lily, e a gente vai tendo essa progressão. Eventualmente, no livro, a Lily faz uma intervenção ali com o Ryle, né, o Marshall e a Alyssa, fazem com ela. Ela coloca ali os limites dela, como que ele deveria agir e tudo mais. Existe uma cena em que o Ryle vai confrontar o Atlas, ele até dá um soco no Atlas, mas enfim, o Atlas diz umas verdades ali pra ele. Enfim, parece que o Ryle talvez entenda alguma coisa ali do que tá acontecendo. E o Atlas, ele, enfim, tá lidando ali com o irmão dele quer ficar com o pai
né, que não é o mesmo pai do Atlas, é um outro pai. Ele até leva até o pai, mas aí o irmão dele percebe que o pai dele também abandonou ele, né, e decide ficar com o Atlas. Então, basicamente, esse é o enredo que a gente vai acompanhando ao longo do livro, e a gente vai vendo a evolução gradual do relacionamento da Lily e do Atlas, né, que eu acho que é o que a gente tinha ficado mais curioso. E na última cena, é uma cena que precede, que é o início, assim, do casamento deles, na verdade. A gente vê quais vão ser os votos do Atlas no casamento, e termina com essa ideia de que o casamento está sendo iniciado. Então é um livro muito gostoso, eu acho que deu para matar a saudade do Atlas e da Lily, supriu aquela necessidade que a gente ficou de quero mais, né, no final do primeiro livro, de saber o que ia acontecer, como ia ser a progressão do relacionamento deles, se eles iam ficar juntos. Então sim, a gente tem a resposta, eles ficam juntos, é muito fofo de acompanhar. Mas eu também assumo que é um livro para quem gostou bastante do primeiro, né, que ele é um livro mais romântico, enfim, a gente vai acompanhando mais essa evolução, mas super vale a pena. A escrita da Colleen Hoover, em ambos os livros, é muito gostosa, é muito fácil de acompanhar, flui super rápido, super bem. E é muito natural a forma que todos os personagens vão falando, você consegue se envolver rápido com os personagens, né? E se colocar ali em todo o contexto. O que eu acho que é muito mais legal para imersão na história. Então fica essa recomendação aqui para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Até mais!